Olá, povo de Deus, povo escolhido, povo abençoado. Um prazer estar com vocês novamente. E desde já não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra com aqueles que pelo qual necessitam ouvir. E hoje quero aqui juntos, vamos meditar numa porção da palavra de Deus, um salmo bastante conhecido, o salmo de número 42, ok? O salmista, ele diz aqui: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei à face de Deus? As lágrimas servem de mantimento dia e noite, portanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão festejava. Porque estás abatido, a minha alma? Porque perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O Salmo 42 é um salmo escrito pelos filhos de Corá. Quando nós lemos Números capítulo 16, a gente descobre uma rebelião da parte do cabeça dessa tribo. Corá, ele era levita, somou força com Danta, com Abirão, outros homens, e se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra Arão, se levantaram contra o próprio Deus, e consequentemente o juízo foi tão forte, tão grande, que Moisés disse: se acontecer com eles algo natural, ou seja, se eles morrerem de uma morte natural, não será o Senhor, mas se a terra se abrir e engoli-los vivos, pode ter certeza que esse juízo partiu de Deus. E Deus mandou com que Moisés dissesse ao povo de Deus que se apartassem das tendas desses homens malignos, desses homens abomináveis. E a palavra do Senhor diz assim, que a terra se abriu, engoliu Corá, Danta, Abirão, com as suas tendas, com as suas, a minha versão diz com as suas fazendas, que eram os seus pertences, com toda a família. Eles foram diretos, vivos, para o inferno, o Hades. Porque uma coisa que Deus não aceita é rebelião. Então, quando nós lemos ali, parece que toda a descendência, toda a família foram se exterminados. Só que Deus é um Deus misericordioso, Deus é bom, Porque lá em Números capítulo 26, se não me engano, versículo 11, não tenho certeza, ali Deus poupou alguns deles. E a gente tem certeza disso, porque esse Salmo 42 é o Salmo dos filhos de Coré, Em uma outra versão diz Corá. Mas Deus poupou eles, então aqui eles estão glorificando a Deus, eles estão exaltando a Deus, eles entenderam que realmente os seus patriarcas assim fizeram, no entanto Corá, e aqui eles estão salmodiando, adorando, exaltando o nome de Deus. Agora vamos entender isso. Esses salmos são orações cantadas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, mas realmente tratando de uma realidade. E aqui você percebe nesse salmo, principalmente aqui no versículo 5, o salmista diz assim: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Você percebe um conflito emocional. Você percebe aqui alguém que está sendo pressionado, alguém que está passando por um momento difícil. Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que os filhos de Corá, inspirados pelo Espírito Santo, narraram a vida de Davi nesse salmo, quando naquele momento ele passou aquela aflição pela perseguição do seu filho, que se levantou contra o seu trono, Absalão.
E é interessante que aqui você vai ver algumas variações, né? Que realmente o sofrimento produz, o problema produz, a luta produz, né? Você vê que é um homem de Deus, né? Não sei se seria realmente Davi, mas independente, ou se seria um deles ali da família de Corá, mas no entanto a gente percebe que é alguém que tem sede de Deus, é alguém que ama a Deus. Inclusive no versículo 1 que está escrito como o servo brama pelas águas, ou seja, assim como aquele animal tem sede, necessita, precisa de água, assim nós precisamos de Deus. Assim a nossa alma tem sede de Deus, a nossa alma deve buscar ao Senhor, a nossa alma deve encontrar ao Senhor. E ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante da sua face. Está escrito em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus ele diz: olha, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurado. E a gente sabe que a justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus é o próprio Senhor Jesus. A justiça de Deus, ela é personificada, manifesta através de Cristo. Então ter sede de justiça é ter sede de Jesus, é querer o Senhor. E nós precisamos, como cristãos, dar um comando para a nossa alma: desejar Deus, querer Deus, buscar Deus, sabe? E interessante que esse salmista que tem sede de Deus, que almeja Deus, que anela pela presença de Deus, ele estava passando um determinado momento da sua vida, né? Como eu disse, seja ele ou seja Davi, não sei, mas nós entendemos que ele estava sofrendo. O versículo 3 diz: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, ou seja, o alimento dele era chorar. Então é um caminho de depressão, é um caminho de sofrimento, é um caminho da vida de uma pessoa que, quando ela olha assim, parece que não tem saída. E talvez você está vivendo isso. Talvez você olha para o problema, você olha para a perseguição, você olha para aquilo que você está vivendo neste momento e você fala: não tem saída, não tem como. E para ajudar, o inimigo dizia, né? Onde está o teu Deus? Onde está o seu Deus? Ou seja, para ajudar são poucos, né? Mas para acusar são muitos. A gente sabe muito bem, segundo a palavra de Deus em Daniel capítulo 3, né? A pressão que Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram, porque foi declarado um edito, uma lei, que aqueles que não se prostrassem diante a estátua de Nabucodonosor seriam lançados na fornalha de fogo. E quando o arauto apregoou e tocou-se os instrumentos de corda, o saltério, o batuque, todos os sons, todas as sortes de músicas foram tocadas, todos deveriam se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas a palavra do Senhor diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram, porque eles sabiam o Deus pelo qual eles serviam. Agora imagina o restante, porque não era só eles judeus ali, não eram só eles servos de Deus ali, havia mais, mas eles foram fiéis. E eu creio, isso é o meu pensamento, é o meu coração, que havia pessoas dizendo: eu quero ver agora eu quero ver o Deus deles, agora eu quero ver o livramento, eu quero ver se Deus realmente é Deus, eu quero ver se realmente eles são filhos de Deus. E a gente sabe o final da história, eles não se prostraram, foram lançados na fornalha de fogo. Porém o quarto homem desceu naquela fornalha, o próprio Cristo encarnado desceu e se manifestou ali, dizendo: olha, eu não livrei vocês do fogo, mas eu passo pelo fogo com vocês. O que eu aprendo? Que mesmo no momento de luta, de desafios, de problemas que nós atravessamos, nós estamos debaixo da permissão de Deus. Podemos não vê-lo, mas Ele permite, e consequentemente Ele passa conosco. Está escrito no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda não vou temer, não temerei, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então entenda uma coisa, eu não sei o que você está atravessando, mas uma coisa eu sei: Deus está pertinho de você. Creia,
Deus está com você, ok? Então, os inimigos do salmista aqui, eles diziam: aonde está o teu Deus? Porque aqueles que não conhecem o Deus pelo qual nós servimos, aqueles que não entendem a fé pelo qual nós professamos, aqueles que não entendem realmente aquilo que cremos, eles vão nos afrontar. Davi foi afrontado em 1 Samuel 17 por Golias. Golias afrontou Davi, se levantou contra Davi. E o que Davi fez? Transferiu toda aquela guerra para o Senhor. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E hoje mesmo Israel saberá, todos saberá, inclusive o próprio Golias, que há um Deus em Israel, há um Senhor. E a gente sabe o final. Davi saiu vitorioso, e eu digo no nome do Senhor Jesus, você também sairá vitorioso no nome do Senhor Jesus, dessa guerra, dessa peleja, dessa provação. Apenas creia. O texto diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, de louvor, com multidão festejava. E no próximo versículo ele já vai dizer: porque estás abatido a minha alma. O que eu aprendo, irmãos? Nós somos seres humanos, e nós temos uma alma. E se nós não gerenciarmos as nossas emoções, se a gente não conhecer realmente quem nós somos, o temperamento que nós temos, as ações, as reações que nós podemos ter, consequentemente a gente não vai conseguir servir a Deus, porque a gente vai se perder nisso, sabe? Quando a palavra de Deus nos ensina a vigiar, eu tenho que policiar meu coração, eu preciso policiar minha mente, eu preciso policiar principalmente as minhas emoções. E para isso eu preciso dar comando. Comando é como se eu estivesse conversando com alguém, mas na verdade eu estou dando comando para mim mesmo. E aqui ele diz: olha, eu ia na casa do Senhor, eu ouvia a palavra do Senhor, eu festejava, eu estava alegre, eu estava feliz, e de repente eu fui traído, e de repente eu fui abandonado, e de repente eu fui criticado, e de repente me mandaram embora, e de repente falaram mal de mim, e de repente sobreveio talvez aí uma enfermidade, uma doença, veio um diagnóstico maligno, né? E me sobreveio, e agora? Então, querendo ou não, há um desespero aqui. Querendo ou não, dá-se a entender que ele está um pouco frustrado, só que ele dá um comando para ele mesmo, dizendo: ô minha alma, por que você está abatido? Você precisa esperar em Deus. Então existem momentos que é como se a gente olhasse no espelho e a gente dissesse para nós mesmos: olha, eu preciso, o Adilson, você precisa buscar o Senhor, você precisa crer no Senhor, você precisa confiar no Senhor, você precisa ter o Senhor do teu lado. É um comando que às vezes nós devemos dar para nós mesmos. Ele nos ensina isso. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: olha que tremendo: espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, é alguém que realmente, que ainda esteja passando por uma situação difícil, ele conhece o Deus que ele serve, ele conhece o caráter do Deus que ele serve, e ele diz: olha, espera em Deus, porque ainda. Então isso aqui me leva a lembrar de quem? De Jó. Você já ouviu a história de Jó? Jó perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu o gado, ele perdeu o nome, o status, ele perdeu a posição, só que ele não perdeu o sacerdócio, ele não perdeu Deus, sabe? O que sobrou para ele foi a esposa. E no entanto ela diz: olha, porque ainda retens a tua sinceridade, porque ainda retens a sua fidelidade, amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, para que essa fé? Olha o que você está passando. Agora a gente está falando de um homem que, não entendendo nada, estava numa cova, se coçando, num monte de cinzas, com um caco de telha, uma chaga mortal, uma lepra da cabeça aos pés. Quando os seus amigos chegaram até ele, ficaram 7 dias apenas observando, sem falar nada, e quando falaram, acusaram ele. A gente vê a palavra de Deus na vida de Jó, que por 2 capítulos a gente vê o diabo, mas o restante foi os amigos
todo o restante do livro é um diálogo entre ele e os amigos. Lá no final Deus interfere, lá no final Deus coloca os pingos no i, mas ele passa 9 meses sem entender o que estava acontecendo com ele, sofrendo. Só que em um determinado momento, no capítulo 19, verso 25, ele diz: o meu Redentor vive. Essa é a nossa declaração. O nosso Redentor Jesus Cristo está vivo. Aquele que me resgatou, aquele que resgatou você, ele está vivo, ele está vivo, e isso é importante. Ele está contemplando a minha alma, ele está contemplando o que fizeram comigo, ele está contemplando o laço que armaram para nós, ele está contemplando o que está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu coração. Ele está contemplando, ele está assistindo, e no final vai dar certo. Jó disse, ele faz essa afirmação, ele libera uma palavra dizendo: olha, eu estou sendo oprimido, eu estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma enfermidade, eu perdi o que eu tinha, só que eu não perdi o meu Redentor. Aquele que me resgatou, ele está vivo, ele está vivo, e no final ele me fará andar sobre a terra. Eu ainda o verei nessa carne, ou seja, ele diz: eu não vou morrer, eu ainda vou ver ele. E ele viu, porque lá no final ele traz uma palavra, ou melhor, a palavra de Deus traz uma reflexão a respeito de Jó, dizendo: olha, antigamente eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ele teve uma revelação. Aquele sofrimento, aquela angústia, as perdas, foi por um propósito maior. Agora entendo, talvez o que você está passando, esteja atravessando, é para um propósito maior. Deus vai se revelar a você de uma maneira diferente, você vai vê-lo de um ângulo diferente, você vai atravessar, mas para isso, gerencie as suas emoções, não deixe a sua alma, dê comando para a sua alma, lute com a sua alma. O maior inimigo seu não é o diabo, é você. Se você vencer as suas emoções, se você vencer as suas presunções, se você vencer os seus pensamentos negativos, consequentemente ninguém te segura. E para isso nós precisamos da palavra de Deus. Olha o que o salmista diz: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. E olha o sofrimento dele: um abismo chama outro abismo, o ruído das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Do que ele está falando? Ele está falando: estou sendo pisoteado pelas grandes ondas. É como aquela onda do mar, aquela pressão. Eu estou sendo pisoteado, eu estou sendo humilhado, eu estou sofrendo. Um problema está chamando outro problema, um abismo chamando outro abismo. Olha que situação. E é um homem de Deus, é um homem que glorifica a Deus. Mas ele diz assim: contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida, direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque angustiado por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. E aqui ele repete: quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Aí ele diz: porque estás abatido? Ele repete: a minha alma, porque perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Entenda, o Senhor é o seu Deus. O que é esse salmo? Uma oração de uma realidade. Como vencer isso? Como atravessar esse momento difícil? Como romper no meio de uma crise? Existem momentos da nossa vida, existem problemas que vêm até nós, queridos, que a gente olha, parece que a gente não tem força, parece que não há saída, parece que não há escape. Agora entenda, Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo nos concede uma receita. Ele diz assim: seja todas as vossas petições apresentadas diante do Senhor através de oração, ações de graça, através de súplicas, ou seja, choro, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que fazer nesse momento? Eu te dou um conselho da parte de Deus: vai orar, vai buscar o Senhor,
vai chorar diante do Senhor. Não é na força do braço, não é na vingança, não é você devolvendo no mesmo nível, não é você brigando, xingando, murmurando, mas é você orando. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, inclusive os seus sentimentos, ou seja, as suas emoções. E problema nós temos, problema nós teremos, só que nós não podemos nos perder com os problemas. Não se perca com as perdas, pelo contrário, que a paz que excede todo entendimento, que só há em Cristo, guarde o seu coração, guarde as suas emoções, busque esse ambiente. Jesus, descodificando isso, ele diz: olha, quando for orar, entra no teu quarto, no teu aposento, no tameion, fecha a porta, em secreto você vai buscar o Senhor, e em secreto Deus vai te justificar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te guardar. Então aprendamos com Davi, transfira hoje todos os teus problemas, todas as tuas guerras para aquele que pode resolver. Só Ele pode orientar, só Ele pode julgar, só Ele pode abençoar, e o nome dele é Jesus. Quero orar por você, quero te abençoar, ok? Sua casa, sua família, os seus negócios, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor, no teu nome, no nome que está acima de todo nome, e peço a tua mão, a tua graça, a tua bênção na vida dessa pessoa, Senhor, na vida desse público, Senhor, na vida dessa família. Traz vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Traz instrução, orientação, e como eu disse aqui na pregação, que a paz que excede todo entendimento guarde esse coração e o sentimento dessa pessoa no nome de Jesus, pois teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Abraço.